Olá, bem-vindo a todos e a todas. Hoje, dia 3 de fevereiro, vou dar início à nossa segunda videoaula teórica. Nessa videoaula eu pretendo continuar a exposição do conteúdo programado pelo plano de curso. Espero que vocês estejam seguindo, ou pelo menos se inteirando do que eu pretendo passar durante essas 13 semanas. Na verdade, já cumprimos aí a primeira semana, na verdade, né, uma semana introdutória, e agora a primeira semana efetivamente de aula, de exposição de conteúdo teórico, foi semana passada. A todos e a todas que ainda não estiverem antenados no que está sendo proposto, eu peço a gentileza de seguirem o curso, né? A presença está sendo ainda muito baixa nas atividades síncronas às terças-feiras. Bem, né? Enfim, era isso, né? Quer dizer, eu preciso fazer uma observação. Eu queria, antes de começar essa aula, já transmitir a vocês que essa disciplina contará com a ajuda da Evelyn Duarte, aluna do nosso curso de filosofia. Ela será a nossa monitora. Eu, infelizmente, por um equívoco, imenso equívoco, e eu peço desculpas à Evelyn, eu me esqueci, ela estava presente na nossa atividade síncrona do dia 1º, e eu me esqueci de apresentá-la à turma. Peço sinceras desculpas à Evelyn. Enfim, isso não ocorrerá novamente, então eu faço agora, já na aula teórica, para que vocês... a gente está planejando um tipo de atividade para ela que tente, digamos assim, criar pontes, canais mais diretos entre mim e vocês. Então, a Evelyn vai ajudar nisso. A gente está programando aí talvez um mail específico para que vocês possam ou tirar dúvidas com ela, que seguirá o curso, ou propriamente passar algumas coisas para ela que vocês não conseguiram passar para mim imediatamente. Então a gente está tentando, vamos tentar criar um canal aí diretamente com vocês. E a Evelyn será a mentora dessa ponte, né? Ela que vai pensar junto com vocês. Então, em breve, ela já vai estar adicionada no mailing que segue para vocês hoje, com a informação do link do curso. Então, bem, em breve, vocês terão o e-mail dela também descrito no e-mail que eu vou enviar. Caso tenham dúvidas, alguma coisa, por favor, consulte. Será muito útil a participação dela nesse curso, já que ela tem, enfim, né, aptidão para nos ajudar aqui com competência e dinamismo, né? Eu não sou dinâmico nessa questão de internet, confesso a vocês que não sou. Mas, deixando de lado as considerações não teóricas e partindo diretamente para as teóricas, nessa aula de hoje, eu pretendo avançar. Eu planejei 3 aulas sobre a Odisseia, né? É claro que a leitura do texto ela não vai poder ocorrer, então eu vou supor que vocês estão, de alguma maneira, acompanhando a partir de um PDF, vocês estão acompanhando essa, digamos, introdução temática. Eu ia chamar de visão panorâmica, mas eu acho que não é o termo correto, né? Isso aqui não é um resumo à la Wikipédia. Então, como pretendo fazer uma introdução ao assunto que nos interessa, né? Vocês sabem qual é o assunto que nos interessa, não vou repeti-lo aqui, mas como eu vou fazer uma introdução temática ao assunto que nos interessa, eu gostaria que, digamos, vocês conseguissem de alguma maneira acompanhar. Eu repito isso, não vou me cansar. Infelizmente, o curso de filosofia não se faz só com xerox. Não dá para a gente ler só, né, os trechinhos, principalmente quando se trata de uma reflexão sobre obra literária, né? Aí que fica mais complicado mesmo, né? Porque, enfim, o contexto em todo texto é importante. Imagina numa obra literária, né, que ela tem um fio condutor, né, dinâmico, né, que se estende do início ao fim da obra, né, em alguns casos, né? Não no caso, digamos assim, do romance contemporâneo. Esse é muito fragmentário, né? Vocês pegam um romance como, sei lá, o romance do
do Júlio Cortázar, que é o Jogo da Amarelinha, vocês vão ver o que é a fragmentação do romance. Aliás, a pretensão do Cortázar era destruir o romance, né? O romance precisaria ser destruído para que ele revigorasse, né? Nascesse de novo, e ele tenta fazer isso no Jogo da Amarelinha. Enfim, que não é um livro com início, meio e fim, né? A decisão é sempre do leitor, né? Para onde vai a coisa. É genial, né, a proposta dele, né? Então, eu preciso que vocês, de alguma maneira, me deem sempre o feedback se estão conseguindo ou não acompanhar essas minhas, digamos, falas, muitas vezes muito amplas, né, sobre o texto da Odisseia. Eu me lembro que na última aula eu falei muito de um contexto específico da Odisseia, né, e esse contexto está diretamente ligado digamos, a esse percurso que eu pretendo fazer aqui, e que fala, né, a partir de uma importante intuição do Luciano de Samosata sobre, né, a visita de Odisseu ao reino dos Feácios, né? Isso está entre o canto, né, 6 e 12. Alguns podem falar o 13, mas 13 é a viagem do Odisseu de volta para... Né, ele já está saindo do reino dos Feácios e vai ser levado por uma embarcação dos Feácios de volta para sua terra, né, no 13. Mas então, a Odisseia, essa consideração que eu faço sobre os livros, os cantos 6 a 12, basicamente, né, ela leva em consideração a seguinte proposta, né? Como é que eu consigo absorver, como é que eu consigo extrair destes cantos aquilo que eu estou chamando de dos pressupostos, né? Dos pressupostos da narrativa de ficção, né? São dois os problemas que eu tentei mostrar na última aula, né? O primeiro, não sei se, né? A primeira coisa é que a Odisseia não é uma narrativa. A Odisseia é um canto, né? E esse é o vínculo que ela tem com a poesia. E se há uma grande distinção entre o que nós vamos discutir em Platão concernente a esse conceito aqui, né, é a ausência de métrica. Mas como eu disse a vocês, né, os gregos sabiam, né, então a narrativa que nós vamos ver posteriormente, ela é uma espécie de manifestação prosaica da linguagem, né? Mas por enquanto aqui não existe isso, né? Eu quero propriamente compreender como é que a partir de um exemplo metrificado surge a narrativa. A intuição do Luciano de Samosata, né, é que esse recorte feito na Odisseia, ele tem uma característica muito específica, né? E isso dá pano para manga, viu, pessoal? Eu já disse a vocês, né, que eu assumo o conceito de mito vinculado à épica grega, né, à épica homérica principalmente, né, e que eu tenho uma noção muito peculiar de mito, para que a gente não use mito à torta e à direito aí, né, achando que aquilo que hoje significa mito, aquilo que hoje é mito, né, valeria, né, no século 7 a.C. Não vale, 8, 7 a.C., que é quando hoje a pesquisa aceita, né, que foi escrito, porque o poema, a Odisseia, é bem anterior ao século 7 a 8, né, mas ele era oral, né, ninguém colocou isso num texto escrito, né, o problema é que ninguém sabe como é que foi propriamente esse processo de tornar escrita uma linguagem eminentemente oral, né. Mas essa noção de mito, ela tem uma característica muito importante, né, enfim, né, rítmica, sonora, muito importante, que nós perdemos. Nós lemos a Odisseia hoje em silêncio, né? Mas o destaque que eu quero, né, dar a ela é que as reflexões sobre ela em geral, né, elas pensam no seguinte, né, um seguinte quadro, né? O mito
pode ser caracterizado, né, ou representaria, se vocês quiserem, né, um tipo de narrativa sem narrador, né? Um tipo de linguagem que não caracteriza o narrador. Então, o mito, né, privilegia o narrado, tá bom? A coisa narrada, né? O objeto, se vocês quiserem, né? E muito pouco quem narra. Só que há exceções a essa regra. E a exceção é, no fundo, o que fez uma regra, né? Então, essa é uma concepção, né, que, digamos, existe, por exemplo, foi defendida pelo Walter Benjamin, enfim, né, no texto dele importante chamado O Narrador, Considerações sobre a Obra de Nikolai Leskov. Mas, bem, deixando isso de lado, né, a ideia de que a épica homérica privilegia o narrado, né, e não a narrativa, né, e não o narrador, fala muito sobre o modo como a Ilíada e a Odisseia foram recepcionadas pelo século XIX, século XX, né? Há um problema central nessa discussão, né, e que hoje, no século XX, hoje não, enfim, na segunda metade do século XX, no século XXI, passou a ser discutida de uma maneira muito, né, muito focada, né? Quer dizer, só para vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, a ideia de que há um foco no narrador, né, ela é pensada, por exemplo, por uma corrente da crítica literária que surgiu na Alemanha no início do século XIX, chamada romantismo, né, o primeiro romantismo. A ideia do narrador aqui é porque é uma linguagem preocupada com a subjetividade, né? Portanto, ela canta a interioridade, né? Então a ideia da poesia lírica estaria aqui, tá? Enquanto a épica é totalmente objetiva, né? Ela é, digamos assim, um tipo de linguagem, né, que é quase a própria representação do acontecimento, né? É como se você estivesse dentro do acontecimento, né, e não tivesse uma voz que conduzisse as representações que desenvolvem esse acontecimento, né? Não tem um eu lírico, né? Uma voz, né, que conduz, e ela não se revela no texto. É mais ou menos verdade, tá? Quer dizer, mais ou menos verdade? Não, eu não considero isso uma posição hoje sustentável, né? Apesar de entender qual é a tese que está sendo desenvolvida aqui. Mas por que eu estou fazendo essa distinção, né? É porque o caso, né, das narrativas de Odisseu, você vai falar, ô professor, as narrativas de Odisseu são um caso à parte, né? Porque quando o senhor pergunta quem, o senhor deveria estar se perguntando, por exemplo, por Homero, né? Homero não aparece, né? Há uma total invisibilidade do narrador, né? E isso é importante, né? Vão vendo vocês, né, que, por exemplo, né, o fato de se considerar a linguagem épica, né, homérica, né, pura objetividade, quer dizer, ela é um tipo de linguagem, né, que suspende qualquer intervenção, né, de um narrador, qualquer intervenção, né, de uma voz que conduz, capaz de conduzir, capaz de orientar a narrativa. Ela dispensa isso em benefício propriamente de uma narrativa dos próprios acontecimentos, né? Então, vocês podem perceber isso como se o narrador não fosse alguém participante, né? O uso quase que exacerbado, né, de linguagem indireta, por exemplo, né, colocando Aquiles então disse, : aspas, isso aí joga na boca de alguém, né, sempre, né, o fato de poder se intrometer, de poder acessar, né, de poder coparticipar daquele universo representativo, representacional. Mas tem um problema, né, que eu gostaria de considerar com vocês a partir das narrativas de Odisseu, né?
essas que estão lá no FES, e essa que o Luciano de Samoza colocou como paradigma estético da ficcionalidade, tá? Isso é o que eu queria chamar a atenção. Um cara do século II está olhando para trás, século II depois de Cristo, Luciano de Samoza olha para trás, compreende a tradição e diz assim, olha, eu tenho uma outra visão sobre o que aconteceu ali, né? E acho que aquilo ali é uma matriz. Apesar de ser só um trecho, né, aquilo ali representa uma matriz, né? Essa matriz estética, esse paradigma estético, né, que vai vincular, né, as narrativas de Odisseu à origem da ficção ou, né, da ficção em prosa, né, que é o que nos interessa aqui. Por exemplo, nós vamos ver isso no caso do Platão, né, é o próximo passo. E eu vou fazer de tudo para mostrar para vocês como Platão é um leitor, digamos, fascinado pela composição homérica. Ao contrário do que está no texto, né, o texto que nós vamos ler, entre aspas, o conteúdo do texto, né, coloca Sócrates como aquele que se antepõe, né, que, digamos assim, que se contrapõe, que antagoniza a figura do poeta, né, já que Sócrates é aquele que começa a descrever a oposição entre o filósofo e o poeta, entre a filosofia e a arte e a poética. Né? É isso que o Sócrates vai fazer, porque o Sócrates vai falar que o guardião da polis justa, da república, é o filósofo e não o poeta. Nós vamos começar justamente daí. E essa posição de antagonismos entre as personagens, né? O Sócrates como aquele que fala, outra característica do Platão, né? É impossível verificar em que momento Platão está no texto. Não sei se vocês conhecem a obra do Platão como um todo, mas o nome Platão aparece 2 vezes. Uma emblemática, uma vez é emblemática, né? Que é no Fédon, que narra os últimos dias de vida do Sócrates, antes dele beber a cicuta. Né? E aí aparece, né, que Platão estava ausente porque estava doente. Agora você imagina, né? Platão está narrando um acontecimento, o episódio final da vida do Sócrates, narrando um debate entre todos os confrades, no caso especificamente entre Sócrates e Fédon, e faz questão de deixar no texto uma marca indelével, sabe? Eu vou mostrar para vocês, posso falar sobre isso em um determinado momento, e mostrar para vocês, por exemplo, que o Nietzsche faz a mesma coisa num livro dele chamado H.E. Ciência, né? Ele fala, o que tem se o senhor Nietzsche já recuperou a saúde, né? A cultura continua doente. Você fala, mas por que você está se referindo? Né? Por que você está se colocando ali? O que é isso? Uma identificação entre a sua vida e a sua obra? Né? O que é isso? São traços autobiográficos que estão ali? Né? Quando eu me pergunto pelo narrador, eu não me pergunto propriamente por traços biográficos que aparecem dentro de um texto. Então, quando eu me pergunto pelo narrador, eu me pergunto por um outro tipo de, digamos, de figura. Né? E que eu não sei ainda, eu não posso definir para vocês que figura é essa, né? Eu não posso dizer para vocês quem é o narrador, né? Mas eu posso dizer para vocês como ele pode ser caracterizado. E ele pode ser caracterizado por um tipo de procedimento que o Platão claramente chamará de mimesis e que eu vou mostrar para vocês que está inicialmente em Homero. Né? Mimesis. É pela mimesis que o narrador aparece. Então, a ambição desse curso, do curso, eu já estou, acho que eu fico empolgado e aí acho que eu deliro, sabe, pessoal? Vocês vão de me desculpar. Mas a ambição dessa introdução em 3 semanas, em 3 aulas, ela é propriamente apresentar talvez uma interpretação bem heterodoxa, né, bem dilatada, porque eu demoraria muito mais para provar o que eu estou falando, mas eu tenho, né, comentadores que falam sobre isso, não falam talvez do jeito que eu estou falando, mas falam de maneira muito próxima, e é a partir da leitura desses comentadores, de diversos comentadores, que eu fui pensando, né, algumas opiniões, pensando algumas posições que hoje eu, digamos assim, fiz convergir, né, agreguei, fui pegando uma coisinha uma e depois fiz um arrazoado, né, construí o meu próprio monte. Mas o que permite eu alcançar a noção de narrador, já aqui é a palavra mimesis, né?
e que eu vou colocar como um ponto de interrogação, mas eu estou dizendo para vocês que, professor, o que você está chamando de narrador? Né? Você está chamando de narrador o sujeito? De jeito nenhum. De maneira alguma. Né? Eu vou dar 2 exemplos para vocês por que não pode ser o sujeito. Né? Ou, se vocês quiserem, né, uma forma de consciência literária, né, que poderia ser traduzido, por exemplo, como uma, digamos, né, o narrador poderia ser considerado, por exemplo, uma espécie de subjetividade estética, se vocês me permitirem dizer assim. Quer dizer, né, o que eu chamo de subjetividade estética? A possibilidade que eu tenho, né, de concentrar no sujeito da narração, né, não só, né, o domínio sobre todo o percurso narrativo, mas também as condições de possibilidade da representação que aquela linguagem é capaz, a linguagem do que ele narra, é capaz de estimular, é capaz de gerar. Né? Então, essa né, consciência do narrador, o narrador como uma consciência, né, ou seja, como uma voz que detém não só poder de manipulação das personagens, de construção das personagens, né, de estruturação dos diálogos, de estruturação dos acontecimentos, mas como alguém capaz de deter os instrumentos de criação de representação. Né? É essa consciência, é dela que depende, em última instância, seria dela, desse sujeito narrador, da narrativa, e não é disso que se trata, né? Não se trata de um sujeito. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O exemplo básico, que eu já falei na outra aula, é que todo mundo está atrás da identidade do Odisseu. Né? E a identidade do Odisseu é muito parecida com a identidade do Homero. Ela não aparece. Não aparece. No momento em que ela aparece, né, ela aparece da maneira mais perfeita como tudo que aparece, aparece. Ou seja, ela é dissimulada. Né? Porque quando Odisseu diz quem ele diz e o caracteriza como alguém que ilude, como um trapaceiro. E eu quero dizer que esse tipo de auto-identificação, né, que seria uma forma, uma via de alcançar a figura do narrador, né, e, portanto, alcançar alguma coisa como um sujeito, né, da narrativa, né, supostamente, isso aqui não existe na minha interpretação, né, como é que ela é curto-circuitada quando o Odisseu diz: eu sou Odisseu, filho de Laertes, né, nato trapaceiro. Né? Quer dizer, e eu quero mostrar como é que, né, ao recorrer à ideia de que ele é sua característica, né, que está desde o início, né, que ele é alguém que comete trapaças, né, embusteiro, né, ardiloso, né, está muito vinculado não à identidade de Odisseu, né? Por exemplo, com um eu, não isso, mas a identidade de Odisseu com um procedimento da linguagem. Essa talvez seja a parte mais difícil do curso. Opa. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: a personagem Odisseu, ela não é útil, no caso da análise que eu vou fazer durante o curso, ela não é útil por caracterizar, digamos assim, né, a identidade do narrador. Né? Então, quando você fala assim, mas espera aí, mas se tem alguém que fala, eu preciso saber quem é que fala. Então você vai falar, é Odisseu. Mas aí você se pergunta assim, mas o que caracteriza Odisseu? O que representa Odisseu? Né? Aí você fala assim, olha, Odisseu representa, né, no caso da Odisseia, o personagem principal. Mas o que é um personagem principal? Né? O que nós chamamos... Qual é a definição que nós damos
para um personagem principal, né? Enfim, né? A ideia de personagem que a gente pode desenvolver de alguma maneira para pensar que essa personagem ela se configura de alguma maneira a partir de referências, né, que são muito próximas a uma figura como, por exemplo, a um eu, né? Já que essa personagem, né, ela detém, de alguma maneira, né, uma... Não sei se eu estou me fazendo entender, quer dizer, refazendo o meu argumento, que eu acho que eu estou caminhando para um momento mais, para um argumento mais difícil. Voltem à fita, né? Vocês não são da geração da fita, né? Mas enfim, quando a gente fala sobre Odisseu, é muito rápido essa associação entre Odisseu e a ideia de uma personagem. Quando alguém pergunta para vocês o que é uma personagem, né? Uma personagem principal, vocês vão falar que, de alguma maneira, é aquela que é o centro dos acontecimentos que permeiam a narrativa, né? Então, a centralidade dessa personagem, né, muitas vezes, ela, digamos assim, ela própria, a centralidade dessa personagem, ela se torna objeto narrativo, né? Odisseu nada mais é do que entre outros aspectos do que é narrado. Ou em alguns momentos a gente confunde propriamente, né, Odisseu com a tentativa do narrador, e é isso que eu queria falar, quer dizer, Odisseu é o modo como o narrador aparece no texto, né? Agora, tem um grande problema nesse caso aqui, porque, né, a todo momento, né, isso eu queria dizer, quer dizer, o que eu queria dizer, talvez, eu não sei se eu estou me fazendo compreender, talvez eu vou ter que esperar, a gente vai ter que esperar nós vamos ter que esperar a discussão, né? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, a figura de Odisseu, ela não diz respeito, propriamente, a uma consciência em meio a um turbilhão de acontecimentos e eventos. Ela não diz respeito, né, a uma figura que poderia ser destacada de outras, porque ela tem características, né, que são, digamos assim, características que são a todo momento frisadas, né? Como, por exemplo, né, o fato dele já ter o destino dele traçado, o fato de sabermos que ele vai voltar para casa, né, como que ele vai voltar para casa, né, com muito sofrimento, etc. e tal. Então, e aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a partir dessa estrutura Odisseu, que é uma personagem, a pensar que existe alguma coisa que não muda durante todos os acontecimentos. É uma espécie, né, de eu, ou se vocês quiserem, de representação perene, ou de uma imagem constante que se conserva para poder alinhavar os diferentes momentos e acontecimentos descritos pela narrativa. Então, muitas vezes, alguém vai dizer, olha, mas Odisseu é uma metáfora do próprio homem, entende? Como se o nosso interesse na narrativa estivesse no fato de que, como Odisseu permanece nela o tempo todo, isso pode ser uma indicação de que o que Homero quer, né, é propriamente destacar aquilo que é constante na narrativa. Por isso eu estou dizendo para vocês que, em muitos momentos, quando a gente destaca o nome Odisseu, a gente está atrás de uma figura, né, que se conserva, né? Ela vai se conservar do início ao fim. É a única, por exemplo, que não vai morrer. Sofre, mas não morre, né? É a única, por exemplo, né, que permanece em diferentes partes da Odisseia, tirando as primeiras, mas ou ele é a principal ou ele é, né, a quem se procura. Ele é sempre procurado, né? Então, o que eu queria destacar nesse momento é que nós devemos correr a todo custo dessa tentativa de identificação de Odisseu com uma representação do que se conserva. Por isso eu estou chamando de eu, né?
É normal, a gente estudou no colégio, né, a figura do eu lírico. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para uma outra figura, que é supostamente a figura do eu da prosa. Então vocês não podem falar o seguinte: ah, professor, mas o que você está querendo dizer com isso? Ah, é simples, né? É que Odisseu, se ele aparece como narrador, no caso especificamente da sua visita aos Feaços, ele é o narrador, né? Por quê? Porque ele vai narrar, né, as aventuras que ele próprio experimentou, viu, etc e tal. Né? E a gente começa a destacar a figura do Odisseu como narrador e se esquece de se perguntar por quem cria a figura do narrador Odisseu, que é Homero. Só que para a tradição, essa figura aqui inexiste. Né? Homero é um poeta épico e a épica clássica se caracteriza, né, por uma concentração no narrado e uma suspensão do narrador. Ora, esse esquema aqui é o esquema que eu considero um esquema que não se sustenta. Por quê? Porque eu não posso confundir a ideia de narrador com a ideia de uma representação de um eu, né, constante nas diferentes situações, nos diferentes acontecimentos, eventos, né, nos diferentes desdobramentos, nos diferentes desenvolvimentos, no vir a ser da obra. Então, não há uma subjetividade em Homero, em Odisseu, porque a identificação de Odisseu, né, com a ideia, né, que é constante, né, polimetes, né, ele é... Opa, isso aqui é um S, né? Isso aqui é um S. Ele é pluriardiloso, né? A ideia de ardil, que está vinculada à ideia de alguém que se vale de artifícios, ela é extremamente sutil e não me permite, esse é o meu caso, rapidamente vincular essas duas coisas. A saber, vincular a presença de Odisseu dentro do canto com a presença do narrador Odisseu, no caso dos Feaços, e, portanto, com a possível crença de que Odisseu representa uma certa subjetividade. Isso é normal interpretar assim. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Por exemplo, vocês vão ver essa interpretação na dialética do esclarecimento do Adorno e do Horkheimer, no primeiro excerto que é sobre Ulisses, tá? Vocês vão ver isso em Benjamin. E eu não concordo tanto com essa leitura. Eu estou frisando ela aqui porque eu queria dar uma outra condução para essa leitura, a que eu passo a apresentar agora na segunda parte da nossa segunda